Olá, estamos mais uma vez de volta ao nosso estudo semanal, falando sobre a lei de Deus, os 10 mandamentos, ou conhecido nosso como o Decálogo, e que trata das leis morais, né, que se encontra em Êxodo 20, e um pouco dela retratado também em Jesus Cristo, quando ele fez aquele sermão sobre o reino, ensinando seus discípulos, no capítulo 5 a 7 de Mateus, um pouco sobre essas questões também. Nós estamos chegando quase no final, estamos no nono mandamento, que fala do Deus de toda a verdade. Hoje nós vamos para a segunda parte, uma parte que eu gostaria de chamar mais atenção, não necessariamente no que está escrito, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, mas sobre esse título mesmo, que nós temos um Deus que é verdade, né? E é muito importante nós entendermos isso à luz da palavra de Deus, porque nós vivemos aí uns momentos em qual um pouco disso tem sido tirado do seu contexto original e tem trazido para um contexto mais antropocêntrico quando falamos sobre a verdade, né? Porque a verdade está em Deus, né? A verdade do homem, né, por si mesmo, ela é uma verdade não verdadeira, né, nesse sentido, porque o coração do homem é corrupto, desesperado, a mente, diz a palavra de Deus já desde o Velho Testamento, depois que o homem pecou, né, e ele traz uma verdade, mas é uma verdade que é relativizada, é uma verdade que não tem, né, a sua amplitude, né, por isso que diz que maldito é o homem que confia no homem, né, quando se trata do homem natural, né, no sentido desse homem, né, sem Deus. Né, mas nós queremos entender um pouco mais hoje falando sobre essa questão, então trazendo a verdade definitivamente na presença de Deus. Então vamos lá. A todos que estão caminhando junto nesse momento. Já são 26 vídeos que nós temos falando sobre o decálogo, né, quase encerrando. O nono mandamento ele proíbe mentir ou falsificar a verdade nas relações, né, de uns para com os outros. Né? E quando nós falamos em verdade, trazendo essa verdade em Deus, nós vamos lembrar aquilo que Cristo fala sobre si, né? E João deixa bem claro no capítulo 14, nós vamos ver em outras partes do Evangelho de João, quando Jesus fala que ele é a verdade, né? Onde ele fala que ele é o caminho, ele é a vida, mas ele também é a verdade. E a vocação do povo de Deus, ou do povo que se diz o povo santo, restaurado, redimido em Cristo Jesus, é testemunhar, né, isso, né, um testemunho do seu Deus, o testemunho de um Deus que é a verdade, né, e testemunhar isso com vida, nas suas práticas, mostrando ser de fato filho de Deus. Por isso que Jesus ele chamou o Espírito Santo de o Espírito da verdade. Por quê? Porque o Espírito Santo, quando está em nós, filhos de Deus, restaurados em Cristo Jesus, fomos convencidos pelo Espírito Santo e ele nos ensina, diz a sua palavra. Né? Ele nos ensina o caminho correto, ele nos ensina sobre o juízo de Deus, ele nos ensina todas as coisas. Né? E Jesus, quando chama o Espírito Santo de Espírito da verdade, ele deixa claro que sem a ação do Espírito Santo na vida humana e sem a ação de Deus, né, na sua totalidade sobre o ser humano, né, esse ser humano está apto a estar seguindo não a Deus, mas seguindo a mentira. Né, e o pai da mentira é o diabo, né, diz João capítulo 8, verso 44. Jesus mesmo dizendo assim, ele é homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala o que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Por isso que o cristão jamais deve faltar com a verdade. Se ele de fato é cristão, ele deve ter uma vida verdadeira. E quando falo faltar com a verdade, não estou falando lábios, não estou falando apenas palavras, pronúncias, mas atitude, ação humana, né, sobre as nossas vidas. A lei dada a Moisés proibia severamente calúnia, difamação, que de certa forma a calúnia e a difamação era tinha a ver com a mentira.
né? O respeito à reputação, o respeito à honra na vida das pessoas, né? Proíbe de nós, então, qualquer atitude, qualquer palavra de maldade, de maledicência ou de calúnia na vida do outro, né? Isso que já falava, então, Êxodo capítulo 20, verso 16, que era o tema é, do nosso foco, que é o nono mandamento. Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Isso não quer dizer apenas de lábios, mas de ações. Os discípulos de Jesus Cristo também se revestiram de uma natureza nova quando deixaram de lado a velha natureza, né, e nesse revestir-se da nova natureza, Efésios capítulo 4, né, e o livro de Efésios, quando Paulo fala, ele está tratando aí da graça de Deus na nossa vida, né, que nós fomos salvos pela graça mediante a fé, não veio de nós, foi presente de Deus na nossa vida, né, e ele vai falar então desse homem agora, né, debaixo da graça de Deus, né, o chamado novo homem, ele foi criado, segundo Deus, diz Paulo, na justiça e santidade da verdade. Então ele foi criado o quê? Ele foi criado na verdade. Por que ele foi criado na verdade? Porque a verdade está em Deus, porque Cristo Jesus falou para nós que ele era o caminho, a verdade e a vida. E Jesus Cristo ele vai além quando ele fala que essa verdade está presente nas Escrituras Sagradas, porque as Escrituras Sagradas são a verdade em nossas vidas. E quem nos convence das Escrituras Sagradas, né, quem nos traz isso para nós é o Espírito Santo, né, agindo em nós. Nessa sequência que nós temos o novo homem, né, acontecendo à luz da palavra de Deus. E Jesus coloca então essa verdade como libertadora na nossa vida, libertadora do homem que estava escravizado ao pecado, desse homem que estava sob a ação do pai da mentira, que era o diabo. E na sua palavra, então, Jesus diz lá em João capítulo 8, verso 32, que se permanecerdes na minha palavra, Jesus falando a quem? Aos seus discípulos, a nós. Se permanecermos na palavra dele, serei meus verdadeiros discípulos. Ou, para mostrar que nós temos uma vida verdadeira diante de Deus, nós precisamos fazer o quê? Permanecer na palavra de Deus. Ela sim vai dizer se nós vivemos a verdade, né? Não somente se nós proferimos palavras, mas se nós vivemos de fato. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse texto, o verso 32, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, hoje, né, tem sido usado de uma forma fora do contexto, de uma forma maldosa, de má interpretação, né, para tirar o foco de Cristo e colocar o foco no homem. Por isso eu queria chamar a atenção em nós nisso, porque quem está falando sobre a verdade é Jesus Cristo, e quem está falando sobre conhecer a verdade é Jesus Cristo. E quando ele fala conhecer a verdade, ele está falando da sua palavra. Ele não está falando nada do homem, ele está falando de algo que é divino. E a verdade aqui, nesse contexto, é Cristo e a sua palavra. Então não vamos deixar nos enganar por palavras ditas fora do contexto, que vai servir só de pretexto e muitas das vezes vai servir para nos desvirtuar da fé verdadeira e nós seguirmos outras formas de interpretação errôneas para a nossa vida, que deve ser pautada pela palavra de Deus. Logo, essa verdade que diz João 8 não é uma verdade humana, é uma verdade divina. É uma verdade divina que nos garante, que nos traz, né, a certeza da salvação em nossas vidas. Esse é um texto cristológico, é um texto cristocêntrico, né, e escriturístico bíblico. Né? Não vamos pegar esse texto para pôr no homem, né? No homem natural, no homem sem Deus, porque o homem, quando usa esse texto para si, ele está não sobre o efeito do Espírito Santo na sua vida, não, ele está sobre o efeito sim do homem iníquo, né? E nós precisamos olhar para isso, nós somos pautados pela palavra de Deus e precisamos conhecer essa palavra para nós vivermos. Esse texto, então, é um texto
cristocêntrico e é um texto bíblico, mostrando a palavra de Deus na vida nossa. Né? Ela que traz para nós a verdade. Jamais deve ser usado para falar da verdade no homem. A palavra de Deus diz que o coração do homem é corrupto desesperadamente. É maldito aquele que confia no homem, porque ele está falando de um homem natural, um homem sem Deus, um homem que não foi alcançado ainda por essa verdade. Porque a palavra de Deus ainda não atingiu a sua vida, modificando o seu ser. Ele ainda está no mundo, ele ainda vive de acordo com a vontade do mundo. Alguns advogam hoje esse texto para si, nós temos que ter cuidado para isso, para não sermos enganados. Paulo ensina que Deus quer que todos se salvem, mas que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, a verdade está ligada com isso, com a salvação, né, com o conhecer, com o viver uma nova criatura, né, que é o quê? A igreja, ser igreja, coluna, fundamento da verdade, 1 Timóteo capítulo 3, verso 15. Assim, então, nós dizemos o quê? A igreja verdadeira é aquela que está fundamentada em Cristo e na sua palavra. E quando eu falo igreja aqui, não estou falando de placas denominacionais, de igreja feita de CNPJ. Estou falando de vidas, né? A igreja de Jesus Cristo. Essa igreja verdadeira é aquela que se fundamenta onde? Nele, porque ele edificou a sua igreja. E ele edificou a sua igreja, ele construiu essa igreja através do quê? Através da sua palavra, que é também a verdade. Por isso que Jesus, na última ceia, garantiu que o Espírito Santo revelaria a essa igreja toda a verdade. João capítulo 14, verso 25 e capítulo 16, verso 13. O Espírito Santo veio para trazer isso, porque ele veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e ele veio para nos fazer lembrar de todas as coisas. Coisas quais? Coisas que estão nas Escrituras Sagradas e que nós aprendemos das Escrituras Sagradas para vivermos, de fato, uma vida verdadeira na presença do nosso Deus. A verdade, então, é a virtude que consiste em mostrar-se verdadeiro no agir e no falar, fugindo da duplicidade e também da simulação, do fingimento e da hipocrisia. Todas essas coisas estão no velho homem. A verdade não está nessas questões. Por isso que nós vivemos uma única vida, não vivemos uma duplicidade. Não há como estar com Cristo e estar no mundo ao mesmo tempo. Por outro lado, Paulo vai ensinar que o cristão também não deve se envergonhar de dar testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como que ele é testemunha? Ele testemunha sendo de fato uma pessoa verdadeira no seu testemunho, nos seus atos, nas suas palavras, como carta lida aberta para todas as pessoas. Muitos filhos da igreja chegaram ao martírio que veio desse testemunho prestativo, desse testemunho mostrando a verdade da fé, mostrando Cristo sobre sua vida e mostrando que não seguiria outro que não fosse Cristo. O seu Messias era Cristo, o seu Salvador era Cristo, o seu Redentor era Cristo, o seu Rei eterno era Cristo. Toda falta cometida contra a verdade, meus queridos, exige reparação para que haja justiça. Assim, a pessoa ou a pessoa a quem se mentiu não fica enganada ou prejudicada. A igreja, nesse sentido, ensina que não somos sempre obrigados a revelar a verdade. O que não se pode é mentir. Não somos obrigados, em algumas questões, a colocar a vida em risco, mas não podemos também omitir, né, do fato que a verdade tem que estar presente em nossa vida. Né? Isso não nos leva à mentira também. Uma regra de ouro que ajuda a discernir nas situações concretas se convém ou não revelar a verdade é aquilo que se pede de nós. Né? Nós precisamos olhar para isso. Às vezes Jesus se calou quando foi interrogado. Poderia falar, mas ele não o fez. Nós precisamos olhar também para isso também na nossa vida. A sociedade tem direito a uma informação fundada na verdade, mas uma verdade que vai trazer liberdade, uma verdade que vai trazer justiça.
que não vai fazer o quê? Uma injustiça, porque quando há dubialidade, o melhor é se calar para que não venha a cometer injustiça. Por isso, os meios de comunicação devem ter moderação, devem ter disciplina, devem se pautar pela verdade. Aquilo que hoje tem muito que não deve existir no meio cristão, nós não podemos viver de fake news em qualquer hipótese, seja para uma particularidade, seja por professar algum tipo de desejo na sua vida. Antes de qualquer forma, antes de qualquer coisa, antes de botar um Ctrl+C, Ctrl+V, vai pesquisar para ver se aquilo de fato é verdade. Se aquilo não tem alguma dúvida, se aquilo realmente é pautado em algo sério, consistente. Não viva a transmitir a mentira. É isso que nós precisamos entender também. E se isso vai trazer uma ofensa, saiba discernir o tempo e saiba discernir a situação. A verdade é a base indispensável do amor. Por isso nós precisamos entender essa verdade em nossas vidas também, pautado nessa questão também. O 9º mandamento ele nos convida a procurar sempre a verdade e a ser fiéis na afirmação e nas atitudes. Por isso não é só verbal, mas ação também. A encontrar nela, na afirmação e na atitude, base da sólida para o exercício da liberdade, né? Trazendo então essa verdade sobre si. E trazendo a luz que vai iluminar também o que é a nossa consciência, tornando a verdade guia seguro dos nossos comportamentos. Esse mandamento que nos chama a viver na verdade é, de certo modo, a síntese de todos os outros, pois só na verdade que pode se amar mais. O amor é a principal expressão dessa verdade, também sobre as ações da nossa vida. O diálogo de Jesus com Pilatos acerca da verdade mostra justamente esse mandamento. E Jesus falou, e Jesus também calou naquele momento diante de Pilatos. Mas Jesus disse a Pilatos o quê? E isso João 18 deixa presente para nós os versos 37 e 38. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Ou todo aquele que está no caminho da verdade, escuta a minha voz. E aí Pilatos fez o que? Ele respondeu, mas o que é a verdade? Né? Porque Pilatos vivia um relativismo da verdade, né? Assim como hoje vive muito relativismo da verdade. Essa pergunta de Pilatos ela emerge da desoladora perplexidade de um homem que já não sabe quem é, de onde ele vem e para onde ele vai. Porque ele não tem referencial, ele não tem rumo, ele não tem certeza na sua vida. Como Pilatos, meus queridos, o ser humano hoje já não está convencido de que só na verdade, e nessa verdade que é Cristo, pode de fato encontrar a salvação, pode encontrar de fato o alvo, o rumo para a sua vida. Assim como Pilatos, muitos hoje estão. Podemos responder à pergunta de Pilatos? Na nossa cultura ocidental, entrecruzam-se duas perspectivas com relação à verdade. A clássica, marcada pelo pensamento grego-helênico, e a bíblica, que nos transmite essa visão cristocêntrica da verdade. Para os gregos, ou para o mundo helênico, a verdade é o desvendar da realidade através do pensamento e do conhecimento. Está mais ligado o quê? Está mais ligado na figura do homem mesmo, essa verdade. Esse conceito ele prevaleceu na compreensão da verdade científica, onde o homem, através da criatividade, da inteligência, domina a realidade. As afirmações são verdadeiras se correspondem à realidade conhecida. Esse é o pensamento grego, o pensamento helênico que nós temos.
Nesse pensamento helenista, então, se admite que a realidade imita a sua própria verdade. Essa verdade que é muito usado no texto que Jesus traz para si, né, mas que hoje se coloca no homem. Né, conhecereis a verdade vos libertará. Esse é um pensamento que saiu das escrituras sagradas, né, de forma descontextualizada e quis trazer isso para esse pensamento helênico. Né? E isso, quando você tira a palavra de Deus do seu contexto, você faz, né, ou cria, né, uma mentira, em vez de trazer de fato a verdade. A etimologia da palavra verdadeiro, né, a aletés, né, significa aquilo que não se esconde. Assim, olhando para essa questão helênica ou ocidental que nós temos hoje também, a primeira atitude do homem não é de busca, mas de escuta, sobretudo em relação à pessoa humana. Né? Busca-se essa verdade no próprio homem. O esplendor da verdade brilha em todas as obras do Criador. Salmo 19 diz isso, né, que os céus proclamam a glória do Senhor, o fundamento anuncia as obras de sua mão, um dia discursa outro dia, né, e por aí vai, né, falando sobre a obra de Deus, né, e essa obra de Deus sendo mostrada, escancarada para a vida humana. Particularmente no homem criado à imagem de Deus, na imagem e na semelhança de Deus. Essa verdade ilumina a inteligência, modela, né, a liberdade do homem, que é levado a conhecer e amar a Cristo. Por quê? Porque esse homem tem também sobre si, né, a ânsia, o desejo, né, de conhecer de fato o que é a verdade. Ele quer a verdade, né, ele busca essa verdade sobre si. João 8,32, que vem falar aí que só em Cristo que nós conhecemos a verdade. Por quê? A verdade é revelação. Deus é para o homem a fonte dessa verdade, né? O que não exclui que o homem possa reconhecer a profundidade de si mesmo, né? Marcada por Deus que o criou, marcada por Deus que o chamou para uma aliança, para um pacto com ele. Nesse contexto, a principal expressão da verdade é a própria palavra de Deus. Segundo Samuel capítulo 7, verso 9, diz que a palavra de Deus é verdade. As tuas palavras são verdade, ou são verdadeiras, falando sobre o próprio Deus. Nos Salmos nós vamos ver que a verdade é o elemento fundamental da palavra de Deus e é irrevogável e permanece para sempre. Salmo 119 vai tratar muito sobre essa questão. A palavra de Deus inclui, né, a sua lei. Na tradição sapiensal ou nos provérbios, né, a verdade é sinônimo de sabedoria, e a sabedoria, principalmente Provérbios capítulo 1 ao capítulo 4, que vai trabalhar um pouco mais sobre a sabedoria, ele vai colocar essa sabedoria na condição de Deus, né, em Deus, né, nele que está todo o saber, ele tem toda a sabedoria. Né, o conhecimento, a aceitação do plano de Deus, e os caminhos da fidelidade nós só vamos de fato conhecer e entender se nós voltarmos para a palavra de Deus. Por isso que Jesus diz que se nós conhecemos a verdade através das sagradas escrituras. Logo então, compreender a verdade é penetrar nos mistérios dos desígnios de Deus que estão na sua palavra. Para o cristão, a fé é a principal expressão da verdade, porque é acolhimento à obediência na palavra de Deus. Né? Nós só conhecemos a palavra de Deus, né? Só conhecemos de fato, né, uma vida com Deus, só vamos viver uma vida de fé pautada mesmo se for na palavra de Deus, né? Senão nós vamos viver uma outra expressão de fé. No hebraico, o vocabulário que significa verdade é emet. E emet tem a mesma raiz do verbo, que significa crer. Verdade está ligado então ao crer. Né? Por isso que o crer é justamente ligado também ao amém. O amém quer dizer o quê? Aquilo que é verdadeiro. Né?
e a verdade está em Cristo, porque Jesus mesmo é categórico em dizer, e Apocalipse fala em uma das cartas, ele diz que ele é o Amém, o seu nome significa também Amém, né? O que indica a fé e a fidelidade como principais expressões da verdade. Sem a fé em Deus, sem a fidelidade na sua palavra, né, nós vamos estar longe dessa verdade. E logo nós vamos ter uma fé que também é mentirosa, é uma fé fingida, né, que não contém a verdade. Esse sentido, então, etimológico dessa palavra, tanto no grego quanto no hebraico, traz a ideia de firmeza, solidez, segurança, confiança em alguém que é totalmente digno, né, dessa nossa confiança. Né? E estamos falando aqui do próprio Cristo, a verdade que me dá firmeza, a verdade que me dá confiança é a verdade de alguém em quem eu confio, o que situa a verdade no âmbito das expressões do amor. E quando falamos em amor, quem é a expressão maior de amor? É o próprio Deus, né? Que nos amou primeiro também. Ele é o amor, ele nos amou primeiro e ele mandou o seu Filho por amor a nós. A verdade de Deus para nós é o que? A sua fidelidade, né, nessa sua promessa dada às nossas vidas. Para os cristãos, a verdade é adesão firme à palavra e solidez na fidelidade diante dessa palavra. Sem a palavra de Deus de forma sólida em nossa vida, nós não vamos viver a verdade. Logo, se nós pautarmos em querermos viver apenas o leite materno sempre na nossa vida, aquilo que Paulo fala lá na sua primeira carta aos Coríntios, nós não vamos viver na verdade. Nós precisamos de solidez nas escrituras sagradas em nossas vidas. A carta de Tito, quando Paulo escreve para ele inicia com essa expressão: Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para conduzir o quê? Os eleitos, né, os salvos de Deus, à fé e ao conhecimento da verdade. Né? A verdade está, né, entrelaçada nesse sentido com a fé, né, e entrelaçada com o conhecimento das Escrituras Sagradas. Quer crescer na fé? Cresça no conhecimento da palavra de Deus. Aí você vai ter uma fé não fingida, mas sólida. Né, é o que nós podemos ver aqui. Por isso que quando ele escreve também a Timóteo, né, um outro colaborador dele, Paulo diz assim em 2 Timóteo capítulo 2, verso 13 e 14. Se nos mantivermos firmes, reinaremos com ele. Se o negarmos, ele também nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não se pode negar a si mesmo. Deus é fiel, né? E logo a sua palavra diz é fiel também. A certeza dessa fidelidade de Deus é a fonte da firmeza da nossa fé e da segurança que sentimos na verdade, que vem da sua palavra em nós. Por fim, Jesus Cristo é a nossa verdade. Esta é uma afirmação central do Novo Testamento. A verdade está em Jesus Cristo. Efésios capítulo 4, verso 21 vem falar isso. E Paulo explicando isso a seguir, no verso 22, ele diz assim: é preciso que abandoneis o vosso primeiro modo de vida, ou a velha natureza, e vos despojeis do velho homem, para vos transformardes por uma renovação espiritual. A verdade está em Cristo. Se você quer uma vida renovada, quer uma vida espiritual, você precisa abandonar os conceitos que estão no homem. Busque a Cristo, porque Ele é o caminho, porque Ele é a vida, Ele nos dá a salvação, né? E Ele é a verdade sobre nós. O Novo Testamento mostra que a verdade se manifesta na história, pelos caminhos da encarnação de Cristo e a revelação da palavra eterna de Deus, o Cristo que se fez verbo, né? O Deus que se fez verbo, né? Que habitou em nós cheio de glória.
e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Começa dessa forma João falando sobre Jesus Cristo no primeiro capítulo do Evangelho. E Jesus pede ao Pai, orando ao Pai, olhando para nós, para os seus discípulos naquele momento, mas olhando para nós também em João 17, dizendo assim: consagra-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quer vida de consagração, meu irmão? Quer vida de consagração, minha irmã? Palavra de Deus na sua vida. Estude a palavra. É a palavra de Deus que tem a verdade plena. É na palavra que nós conseguimos mostrar vida de consagração de fato a Deus. Se nós não gostamos de estudar a palavra de Deus, não temos vida consagrada. Não tem como nós orarmos. Por que não tem como nós orarmos? Quando nós oramos, nós temos que orar segundo a vontade de Deus. E onde está a vontade de Deus? Em nós ou na sua palavra? É na sua palavra. E se é na sua palavra, essa palavra precisa habitar em nós para que nós vivamos a sua vontade e possamos até mesmo orar como convém. Oramos mal, pedimos mal, por quê? Porque nós queremos orar de acordo com a nossa verdade, com a nossa vontade. E esquecemos que temos em primeiro lugar que nos pautar na palavra de Deus. Essa palavra que nos liberta, que nos garante a vida eterna também. Olha a oração de Jesus, consagra-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Cristo é verdadeira, porque é a palavra que ele escutou do Pai. João 8:26, aquele que me enviou é verdadeiro, e o que eu aprendi dele, eu digo ao mundo. Quando Jesus fala isso, ele está falando do Pai, que é a expressão da verdade plena. Logo, a palavra que Cristo trouxe para nós é a palavra do Pai, naquele momento. João 8:40, eu digo-vos a verdade que ouvi de Deus, que ouvi do Pai. Aos judeus que acreditavam nele, ele disse assim também: se permanecerdes na minha palavra, serei verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis então a verdade, e a verdade vos tornará livre. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aonde está essa expressão no homem? Essa expressão está em Cristo Jesus. É nele, ele que é a verdade. E a expressão desse verso é muito fácil de nós entendermos aqui. É um contexto de salvação, é um contexto de chamamento a estar nele, é um contexto de buscarmos na sua palavra para a nossa vida a firmeza para a nossa fé, para nós prosseguirmos na terra. Não tem a ver com o homem, não tem uma verdade humana nesse caso. Aqui nós estamos falando de algo divino. E precisamos entender isso. Deus é a fonte da verdade. Cristo, que escuta como ninguém a palavra de Deus, o Deus encarnado aqui, é a sua revelação definitiva, é aquilo que Jesus falou a Filipe. Quando Filipe fala, mostra-nos o Pai, Jesus fala, olha Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês, quer conhecer o Pai, quer ver o Pai, olhe para mim. Quem vê a mim vê o Pai, porque a palavra que Jesus diz era do Pai. Ele era a expressão do Pai sobre a face da terra, o Deus encarnado. E é na sua qualidade de palavra encarnada, do Verbo que se fez carne, que Jesus se identifica com a própria verdade. Então a verdade não está no homem, a verdade não está no político, a verdade está em Cristo Jesus. É nele que nós precisamos nos pautar. Na sua encarnação, João 1,14 diz que ele foi cheio de graça e de verdade. Qual o homem cheio de verdade que nós temos? Qual o homem cheio de graça que nós temos? Cristo Jesus. E ele diz de si mesmo em João 13, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê? Porque ele é a verdade. Não caiamos no erro de correr atrás de outras verdades e de outras pessoas, a que não seja Cristo Jesus. O único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem.
conforme diz a sua palavra. A palavra de Deus manifesta plenamente em Jesus Cristo. A palavra de Deus revela o Pai, revela o Filho, mostrado através da ação do Espírito Santo em nós. Por isso, acolher a palavra de Deus com fé é a primeira experiência sólida e firme que nós temos de que vivemos na verdade. E precisamos entender isso. Se entendemos isso, essa verdade nos liberta. E a verdade nos liberta do velho homem. A verdade nos liberta do homem pecador. A verdade nos liberta daquele coração corrompido demasiadamente, daquele coração fingido humano. O nono mandamento para nós, então, é um chamamento no exercício da nossa liberdade. Liberdade conquistada por Jesus Cristo em nós, lá naquela cruz, com a verdade do caminho para a vida revelada nele. Há uma obrigação moral grave para o ser humano, procurar a verdade e aderir-se a ela, uma vez conhecida. Este é hoje o problema da grande atualidade. Que verdade ilumina as consciências no exercício dessa liberdade moral? Para os discípulos de Jesus Cristo, a verdade vem através da palavra de Deus. E é a verdade que está em Cristo Jesus. As boas novas da salvação, o caminho que nos conduz à vida. A dignidade da consciência como lugar da liberdade faz ou traz ou escutar este evangelho de vida e procura perceber os caminhos da vida e da liberdade seguindo Jesus Cristo numa experiência de fé pautada nas Escrituras Sagradas. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Nele, através da sua palavra que nos liberta, vivemos também o nono mandamento seguindo a verdade. Por isso que o nono mandamento mostra o Deus de toda a verdade. Não dirás falso testemunho. Testemunho não é só boca. Testemunho é ato, é vida contra o teu próximo. Essa atitude de vida só é possível através de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo nós não vivemos esse mandamento. Jesus diz, eu sou a verdade. Jesus diz, se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará do pecado. A liberdade vos libertará do juízo, da condenação, do velho homem, do homem corrompido, do homem sem Deus, ou do homem que vive Deus e o mundo dentro de si ao mesmo tempo. É através da palavra de Deus em Cristo Jesus, viva em nós, que nós vivemos de fato uma vida verdadeira. Lembremos da sua oração ao Pai. Voltando, João 17:17. Consagra-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Espero que tenha compreendido esse nono mandamento em Cristo Jesus, no Deus de toda a verdade. Semana que vem encerramos, com o 10º mandamento, que é também um mandamento que precisamos conhecer. O pecado duro de se conviver. Vai ser esse tema que nós trataremos em Êxodo 20, verso 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não desejarás a sua mulher, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. É isso que nós vamos tratar à luz da palavra de Deus, no seu todo, a partir da semana que vem ou do próximo vídeo, se Deus assim permitir em nossas vidas. Olhando para isso, também esse mandamento de uma forma cristocêntrica, para nós vivermos essa vida de igreja de Cristo Jesus sobre a face da terra. Espero que tenha entendido. O nono mandamento, ficou dúvida? Me procura que nós podemos tratar desse assunto também. Forte abraço desse irmão em Cristo, fica na paz.